Olá, hoje iremos discutir a noção de esperança matemática. Veremos como esse conceito, que é fundamental em teoria de probabilidade, pode nos ajudar a resolver alguns problemas interessantes. Vamos lá. Então vamos começar a nossa discussão definindo o que é esperança matemática. A esperança matemática, ou valor esperado também, de uma variável aleatória, é uma medida do valor médio da variável aleatória, digamos assim. Um valor médio ponderado pela distribuição da variável aleatória. Tá? A ideia que levou à definição de esperança matemática surgiu nas trocas de cartas entre Pascal e Fermat e foi consolidada pela primeira vez num livro publicado pelo matemático Huygens em 1657. Né? Esse livro tratava da probabilidade e jogos de azar. Era o problema do momento, né? Entender como é que funcionavam os jogos de azar. Inclusive as cartas de Fermat e do Pascal também versavam sobre isso, né? Então agora a gente vai definir de fato o que é a esperança matemática de uma variável aleatória, tá? Então, considera uma variável aleatória x, assumindo valores x1, x2, xn, né? Como é habitual no nosso curso, ou seja, uma variável aleatória discreta. A esperança matemática dessa variável aleatória é o seguinte número: é a soma de xi vezes probabilidade de x ser igual a xi, né? Quando i varia de 1 até n, tá? Ou seja, para cada valor possível da minha variável aleatória, cada valor xi, eu vou calcular a probabilidade de xi acontecer e vou multiplicar por xi. Quando eu tomo essas médias, quando eu tomo a soma desses valores, né? Quando eu tomo a média ponderada dos valores xi, eu obtenho a esperança, tá? Vamos lá, agora vamos para um exemplo. Então vamos começar com o lançamento de moedas honestas, tá? Na verdade, vamos considerar o lançamento de um dado, dados honestos, tá? Muito bem, considera o lançamento de um dado justo, né? Onde x é o resultado desse lançamento. Então, considera a variável aleatória que consiste em observar o lançamento de um dado justo, tá? Então, você tem 6 valores possíveis para essa variável aleatória. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada valor desse tem um sexto de chance. Portanto, a esperança de x é a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dividido por 6. Tá? Ou seja, 3,5. Considera agora uma variação, tá, desse problema, que consiste em lançar uma moeda 3 vezes e x conta o número de caras que aparecem. Tá? Então, lança a moeda 3 vezes e observa quantas caras apareceram. Os valores possíveis de x são 0, 1, 2 e 3. Né? X ela tem uma distribuição binomial, conforme a gente viu lá na aula anterior. Tá? A probabilidade do zero acontecer é 1/8. Eu tenho que tirar 3 caras, aliás, 3 coroas. A probabilidade do 1 acontecer é 3/8. Do 2 acontecer 3/8 e do 3 acontecer é 1/8, porque eu tenho que tirar 3 caras, tá? Então, como é que eu calculo a esperança de x? A esperança de x é produto dos valores de x pela probabilidade desse valor ocorrer, né? Essa soma. Para cada valor de x, eu calculo a probabilidade dele ocorrer e somo tudo, tá? Nesse caso é 3,5, que é 1,5. Muito bem. Vamos agora calcular a esperança de uma variável aleatória quando ela tem distribuição de Bernoulli, tá? Então, considera uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli de parâmetro P. Isso quer dizer que ela assume valores 0 e 1. A esperança de x é, por definição, a soma de x, probabilidade de x ser igual a x, sobre todos os valores possíveis da variável aleatória. Nesse caso, a variável aleatória tem dois valores, o 0 e o 1. Portanto, né, se a gente substitui os valores possíveis de x, a gente obtém que a esperança de x é 0 vezes 1 menos p, que é a probabilidade
de x ser igual a zero, né? Mais 1 vezes P, que é a probabilidade de x ser igual a 1. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a esperança de x é igual a P, o parâmetro da distribuição de Bernoulli. Tá? Mais um exemplo, distribuição binomial. Seja x é uma variável aleatória com distribuição binomial com parâmetros NP. Ou seja, x modela o número de caras que sai quando a gente lança uma moeda N vezes, onde a probabilidade de cara para cada um desses lançamentos é P, né? Tem ou seja, x acaba sendo uma soma de distribuições de Bernoulli, tá? Vamos lá. Usando a definição de esperança, a gente tem que a esperança de x é a soma, para k variando de 0 até n, de k, probabilidade de x ser igual a k. Muito bem. Nesse caso, né, o conjunto de valores de x, né, x de ômega, é o conjunto 0, 1 até k. Né? E a probabilidade de x ser igual a k, como a distribuição binomial, é dada por essa expressão aqui. Tá? E aí fica a pergunta, como é que eu calculo essa soma? Isso aqui é igual a quê? Pelo amor de Deus. Né? Como é que a gente calcula isso? Bom, tem duas formas de fazer isso. Uma, fazendo conta, né? É uma forma direta, mas é mais trabalhosa. E tem uma maneira mais simples de fazer isso, que é indireta, mas, enfim, usa mais conhecimento, que é que a gente vai ver em seguida, tá? Vamos fazer primeiro a forma trabalhosa e depois a gente faz a forma mais simples, tá? Usando uma noção um pouquinho mais sofisticada, que é a esperança da soma de variáveis aleatórias. Então vamos lá, vamos para o quadro. Vamos agora calcular a esperança de uma variável aleatória de Bernoulli. Muito bem. Deixa eu reproduzir aqui a nossa última equação. Então, está aqui, né? Essa é a definição, né, do que é a variável aleatória, o que é a esperança da variável aleatória com distribuição de Bernoulli. Muito bem, eu quero calcular isso aqui, tá? Quero calcular esse negocinho aqui. Tudo bem. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Primeira coisa, eu vou multiplicar. Na verdade, eu quero provar que a esperança da variável aleatória de Bernoulli, desculpa, binomial, é igual a n vezes p, tá? Então, eu afirmo que a esperança da binomial com parâmetros n e p é n vezes p. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa expressão aqui, que é a definição de esperança, por 1. Não mudo nada, né? Eu simplesmente repito essa expressão. K, n escolhe K, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Tá ótimo. E agora eu boto esse NP para dentro. E aí eu fico com NP, somatório, K variando de 0 até N. E aqui eu tenho K sobre NP. E agora eu escrevo o número binomial N escolhe K, ou seja, N fatorial sobre N menos K fatorial, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K, tá? O que eu quero provar? Eu quero provar que essa partezinha toda aqui é igual a 1, né? Será que isso aqui é igual a 1? Sim, eu vou provar que sim, tá? Então, vamos lá. Veja, eu posso cancelar de cara esse cidadão com esse e esse com esse, né? Eu vou repetir isso, isso é NP, somatório para cá variando de 0 até N. Isso aqui fica N menos 1 fatorial sobre N menos K fatorial, K menos 1 fatorial. Muito bem. E posso também cancelar esse P com esse P elevado a K. Então, isso aqui fica P elevado a K menos 1. 1 menos P, N menos K. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou chamar de L K menos 1. Tá? Primeiro eu vou começar fazendo uma observação, que é o seguinte. Quando K é 0, esse termo todo aqui é 0. Tá? Desaparece. Então, na verdade, eu vou somar somente
começando no 1. Tá? Isso não altera nada, porque como eu falei, quando K é 0, esse termo todo aqui é 0 porque vai aparecer 0 vezes alguma coisa aqui. Tá? Muito bem. E agora com esse truque L igual a K menos 1, né? Eu vou ter uma soma. Quando K é 1, L é 0. Porque L é K menos 1. Quando K é N, L é N menos 1. Tá? Então fica N menos 1 fatorial sobre N menos K é a mesma coisa que N menos L mais 1. Porque K é L mais 1, né? Já que L é K menos 1. Tá? E K menos 1 é L. Perfeito? Isso é P elevado a L, porque L é K menos 1. 1 menos P. Agora eu vou escrever N menos K como o seguinte. Do mesmo modo, N menos L mais 1. Tá? De maneira que isso aqui fica o quê? Fica NP, somatório de N menos 1 fatorial. L vai de 0 até N menos 1. Dividido por N menos 1 menos L fatorial, P elevado a L, 1 menos P elevado a N menos 1 menos L. Tá? Jogando esse menos 1 para cá. Excelente. Por quê? Porque essa parte toda aqui, né, é exatamente a soma da distribuição de massa de uma binomial de parâmetros n-1, P. Né? Ou, em outras palavras, né, isso corresponde, usando o teorema do binômio, né, se quiser, isso corresponde a 1 menos P mais P elevado a n menos 1. Se você expande esse termo aqui, expande isso, dá exatamente essa partezinha aqui. Tá? E isso aqui, cancela P com P, fica 1. Tá? A gente acabou de provar que esperança de x é exatamente NP. Tá? Esperança de uma binomial de parâmetros NP é N vezes P. Ou seja, se você lança uma moeda N vezes, cada cara tem probabilidade P, lançamentos são independentes, você espera que o valor mais provável do número de caras seja N vezes P, tá? Que é algo que eu imagino que muitos de vocês já intuíam, né? Já tinham como intuição. Para pensar um pouco, dá uma pausa no vídeo, reflete, pega P igual ao meio, por exemplo, o número de caras que aparece em N lançamentos de uma moeda honesta é o mais provável é N sobre 2. Tá? Por volta de N sobre 2. Tá? Ok, vamos voltar para a nossa apresentação. Tá? Vamos seguir. Vamos ver a prova desse fato de uma maneira mais sofisticada e mais direta, mais rápida, apesar de indireta. Primeiro vamos precisar de um fato, que é se x e y são variáveis aleatórias, então a esperança de x mais y é igual à esperança de x mais a esperança de y. Tá? Esse fato é básico e muito importante e diz que a esperança, quando você olha como uma função do espaço de variáveis aleatórias, ela é uma função linear. Ou seja, a esperança da soma é a soma das esperanças. Tá? Prova desse fato. Vamos lá para a prova. Como é que eu provo isso? Primeiro, pego as duas variáveis aleatórias e vamos considerar que xj e yk são os valores que as variáveis aleatórias assumem. Um número finito de valores. Digamos que j varia num conjunto de índices, 10 valores para x e yk varia em outro conjunto de índices, 15 valores, por exemplo. Tá? Quanto à esperança da soma? Olha, a soma só pode, os valores que a soma pode atingir são exatamente esses valores aqui, tá? Essas somas são todos os valores possíveis. Ok? Então, a esperança da soma acaba sendo a soma, uma soma dupla desses valores possíveis, né? xj mais yk, vezes a probabilidade disso ocorrer, a probabilidade de x ser igual a xj e y ser igual a yk. O que significa
esse termo aqui, esse evento aqui de dentro. Que evento é esse? Esse evento é nada mais que o evento x igual a xj e dessecção com y igual a yk. Tá? Então, ao mesmo tempo, x vale x, ou seja, são os ômega, tais que x de ômega igual a xj e x de ômega igual a yk. Tá? Portanto, x mais y em ômega vale xj mais yk. Tudo bem? Ok. Portanto, né, a gente pode escrever essa expressão assim. Ó. A gente pode espalhar, digamos assim, o xj, né, multiplicar por essa soma, e o yk multiplicar por essa soma, trocando a ordem dos somatórios. Tá? Isso é muito bom. Por quê? Porque quando eu fixo xj, né, quando eu fixo j, na verdade, fixado j, eu posso me atrever a somar esses termos sobre os k's. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, probabilidade, essa soma, vou fazer só para uma, a soma sobre os k's da probabilidade de x ser igual a xj e y ser igual a yk, acaba virando o seguinte, isso aqui é a soma da probabilidade de x, no conjunto x igual a xj, intersecção y igual a yk. E eu estou somando sobre os k's, né? K's variando em um certo conjunto. Tá? Só que isso aqui é uma coleção de conjuntos disjuntos. Tá? Se eu pegar a união do x igual a xj, intersecção y igual a yk, né? União em k, o que é que isso dá? Isso dá x igual a xj. Tá? Essa união em k é exatamente igual a x igual a xj. Tá? E isso é a união disjunta. Portanto, essa soma daqui nada mais é que a probabilidade de x ser igual a xj pela propriedade básica da soma de probabilidades. Né? A probabilidade de uma união disjunta é a soma das probabilidades. Tudo bem? Então, essa observação, né? Qual a observação? A observação que esta soma daqui é igual a este valor, nos permite substituir essa soma pelo valor correspondente, que é P de x igual a xj. Né? Do mesmo modo, essa soma em j vai ser P de y igual a yk, porque eu vou somar sobre todos os xj's aqui. Tá? E aí acabou, né? Porque eu tenho aqui, ó, praticamente a esperança de x e aqui a esperança de y, né? Porque é yk vezes y igual a probabilidade de y ser igual a yk, né? Ou seja, né? A gente tem que a esperança de x mais a esperança de y, que é essa soma, é exatamente igual à esperança de x mais y, que foi o que a gente começou, tá? Muito bem. Tá ok. Então, antes de continuar, deixa eu fazer uma observação importante. Como a gente provou para duas variáveis aleatórias, x e y, se eu pegar três variáveis aleatórias, a esperança de x1 mais x2 mais x3 vai ser esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3. Por quê? Tá? Eu posso agrupar esse termo aqui e chamar ele de y. E aí eu fico com esperança de x1 mais y igual a esperança de x1 mais esperança de y, que é x2 mais x3. Aí aplico de novo a propriedade de esperança e obtenho essa igualdade. Tá? Então esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tá? Tudo bem. Ou seja, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que, por indução, você rapidamente prova a seguinte afirmação. Tá? Por indução, esperança de x1 mais x2 mais xn é a esperança de x1 mais esperança de x2 esperança de xn. Tá? Essa é a generalização dessa propriedade que a esperança da soma é a soma das esperanças. Ok, então vamos lá. Vamos para a segunda propriedade da esperança,
Quando eu multiplico a variável aleatória por uma constante, C, a esperança de C vezes uma constante é a constante vezes a esperança de X. Ou seja, eu posso botar para fora, digamos assim, uma constante na operação de esperança. Tá? E a prova disso é super simples. Por quê? Porque a esperança de uma constante vezes x é a constante vezes x, tá? Porque os valores que Cx assume são exatamente Cx pequeno, já que só tem chance de ômega, se x de ômega é igual a x, se x de ômega igual a x, então c vezes x aplicado em ômega vai ser cx. Então essa igualdade aqui é verdadeira, eu boto para fora esse c e obtenho o que eu queria. Esperança de cx é igual a c esperança de x. Muito bem, então provamos que a esperança é uma transformação linear, ou seja, que a esperança, isso significa dizer que a esperança da soma é a soma das esperanças, esperança de um produto por esperança de uma constante pela variável aleatória é a constante vezes a esperança, tá? E agora vamos ao que eu prometi antes, que é provar que a esperança de uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros NP é igual a n vezes p de modo mais simples, mais rápido, digamos assim. Bom, primeiro, quem é x? Se uma variável aleatória tem distribuição binomial, eu posso pensar nela como uma soma de n Bernoullis. Tá? Xi Bernoulli de parâmetro P. Tá? Portanto, pela propriedade anterior de esperança, a esperança de x é a soma das esperanças de cada x individual, né? Já que x é a soma de xi. E assim acabou. Por quê? Porque eu já calculei essa esperança de uma variável aleatória de Bernoulli. A esperança da variável aleatória de Bernoulli é exatamente P, né? Parâmetro P. Portanto, a esperança de x é somatória de P, com i valendo de 1 até n, ou seja, é n vezes P, como queríamos provar. Uma forma muito mais rápida, né, direta, de provar esse fato. Ok. Eu acho que vamos parar por aqui hoje, né? Isso nos dá uma ideia de como a gente pode calcular a esperança a partir da definição, né? E duas propriedades importantes de esperança, que é a esperança da soma, a soma de esperança, e a esperança de um produto por um número é o produto vezes a esperança, tá ok? Iremos daqui por diante falar muito mais sobre esperança, tá? Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado e saiba um pouco mais sobre o NES no nosso site, tá ok? Um forte abraço.